Amém? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor. Nós vamos abrir no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Se você está sem Bíblia, vai de carona com quem está perto de você. E você que está com Bíblia, procure se todo mundo perto tem Bíblia para acompanhar a leitura. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor, procurava ver quem fizera aquilo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns do chefe da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda se incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorai? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai a mão da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala com a gente nessa noite, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza agora, Senhor, porque se não for o Senhor a falar com a gente, Pai, não vai valer a pena a gente ficar aqui. Mas a gente crê, Senhor, que se o Senhor falar conosco, tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem preparado para nós, vai sair da nossa mente, vai descer no nosso coração e a gente vai colocar em prática. Nos ajuda, Senhor, a crer como Jairo creu, nesse momento, como aquela mulher creu. E, Senhor, que a gente possa receber do Senhor a porção que o Senhor tem preparado para nós. Fala conosco. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém? Se você está anotando, o tema dessa mensagem é: quanto vale quem você ama? Quanto vale quem você ama? Ao fazer essa pergunta para nós mesmos, a gente precisa começar a pensar. Quando a gente pensa em quem a gente ama, a gente pensa imediatamente naqueles que estão mais próximos da gente.
O que a gente faz quando as nossas tentativas dão errado? Quais são os procedimentos que a gente toma quando tudo que a gente faz não dá certo? Às vezes a gente tenta dar alguns jeitinhos nas coisas, o famoso jeitinho brasileiro, e as coisas saem como a gente quer, mas o preço que a gente paga é grande demais. O preço que a gente paga é grande demais. A Bíblia conta a história de Rebeca, uma mulher que tinha 2 filhos, com seu marido Isaac, Esaú e Jacó, e ela começa a escutar atrás da porta, como muitos fazem aqui, né? Escutar atrás da porta. E o marido estava conversando com o filho mais velho, que era Esaú. E ela deu um jeito para Jacó conquistar a bênção paterna, mas o resultado foi que ela nunca mais viu o filho que amava, que era Jacó. Nunca mais. Então o preço que a gente paga por tentar dar um jeitinho nas coisas, a nossa maneira, é alto demais. Se Deus havia prometido que Jacó ia ser abençoado, seria uma grande nação, você acha que ele iria falhar nos seus planos? Não, com certeza não. Mas o jeitinho. A gente acha que Deus não dá jeito nas coisas. A gente acha que Deus está demorando demais. Ah, Senhor, o Senhor não faz. Faz tantos anos que eu oro, faz tantos anos que eu busco, e o Senhor não faz. Eu quero ensinar para você sobre Jairo nessa noite. Sobre esse homem, chefe da sinagoga. Um homem que tinha uma influência sobre muitos. Um homem que tinha na sua vida a autoridade espiritual. Não era um Zé Ninguém, era alguém que tinha uma autoridade. Era alguém que era respeitado na sociedade que ele vivia. E esse homem passa por uma situação de ter uma filha enferma. E a enfermidade é tão grave que leva essa menina à morte. Nós não sabemos o que é, a Bíblia não fala, não relata. Mas o fato é que essa menina veio a óbito em pouco tempo. E enquanto a menina está doente, eu imagino a situação aqui assim. A mulher de Jairo chegou para ele e falou assim: ó, escutei falar de um profeta que tem curado muitos por aí. Ah, mulher, deixa disso. Nós já temos médicos aí, olha, tantos médicos que vieram aqui já. Mulher, esquece isso. Não. Diz que ele abre os olhos aos cegos. Diz que ele faz os surdos ouvir. Diz que ele ressuscita mortos. Vai lá, Jairo. Vai lá. Mas mulher, eu já chamei o doutor aqui. Ele vai dar um jeito. Não, Jairo, vai lá. E Jairo vai. Quanto vale quem você ama? Que preço você está disposto a pagar por quem você ama? Aquele mesmo Jacó que eu citei no começo, ele fugiu de um irmão furioso, chegou num lugar chamado Harã, e ele encontrou o seu tio Labão, era tio dele, e ele se apaixonou por Raquel, sua prima, e ele se apaixona por aquela moça, e era costume naquela época você dar um dote por uma moça que você queria desposar. Só que ele não tinha nada, ele tinha fugido com uma mão na frente e outra atrás. Ele não tinha nada, então o que ele fez? Ele se propôs a trabalhar para o tio. Falou: eu trabalho de graça pela mão de Raquel. E a Bíblia diz que aqueles 7 anos que ele trabalhou para o seu tio foram como 7 dias. E aí, o que acontece? Da mesma maneira que ele enganou o pai, o tio enganou ele. Na noite de núpcias, ao invés dele entregar a filha que ele amava, que era Raquel, ele entregou a filha mais velha, que era Lia. E ele se deita com Lia, ele tem relações com ela, e ele só descobre isso quando acorda de manhã. Aí ele volta lá para Labão furioso, fala assim: mas que isso, você me enganou? Não, aqui na nossa terra não é costume a gente dar a filha mais nova primeiro, então a filha mais velha tem que ir primeiro. Ela, agora você trabalha mais 7 anos pela filha mais, aquela que você ama.
E ele trabalhou mais 7 anos pela mulher que ele amava. Quantos anos você está disposto a trabalhar pela mulher que você ama? 14 anos, hein, Juninho? 14 anos, hein? Pode começar a contar. Quantos anos? Pergunta ao seu esposo, se ele está aí do lado. Quantos anos você trabalharia por mim? Quantos anos? Não responde não, senão você dorme no sofá. Agora presta bem atenção. Um pai e uma mãe fazem tudo por um filho. Fazem tudo por um filho. Ele não pensa em 2 vezes em tirar a própria vida e dar para o filho. Eu assisti um filme com o Denzel Washington, que o filho dele tinha um problema no coração. Não sei quantos puderam assistir esse filme, tiveram a oportunidade, eu não me lembro qual é o nome do filme. Mas o filho tinha um problema no coração. E o pai estava disposto a tirar a própria vida para que o seu coração fosse transplantado para o filho. Você não pensa 2 vezes. Quanto vale quem você ama? Quanto vale? Quando Jairo chega aqui aos pés de Jesus, era porque ele já tinha feito tudo com as próprias forças. Os recursos dele já tinham se esgotado, já tinha acabado. Tudo o que ele tinha feito com as suas forças já tinha chegado ao limite. Então ele chega e diz a Bíblia que ele se prostra aos pés de Jesus. Ele se prostrou, ele se lançou aos pés de Jesus. E ele diz a Bíblia que ele insistentemente lhe suplicou. Eu imagino Jairo pulando nos pés de Jesus e agarrando os pés de Jesus. E falando, Senhor, vai comigo. A minha filha está à morte, a minha filha está à beira da morte, me ajuda. Me ajuda. Talvez Jairo tentou usar alguns jeitinhos, só que ele não colheu coisa pior porque Jesus estava ali com ele. Então eu quero destacar algumas coisas que Jairo fez, que são lições para nós. Primeira coisa que Jairo fez, ele chegou-se a Jesus. Ele foi até Jesus. Não é vela acesa que vai dar jeito. Não é candeeiro que vai dar jeito. Não é você se prostrar diante de um santo de barro que vai dar jeito. A Bíblia diz que você tem que ir até Jesus. Ir até Jesus não é vir à igreja. Ir até Jesus é você realmente se prostrar lá no íntimo do seu quarto. Quando tu fores orar, faz o quê? Fecha a porta do teu quarto e oras em secreto, porque o teu Pai que te ouve em secreto vai te recompensar. É lá, porque a Bíblia diz que Jesus agora, Ele vem e Ele derrama o seu poder sobre nós através do seu Espírito. Então Ele está ali, do seu lado. A gente não tem coragem de se ajoelhar diante do Senhor até o momento que as nossas necessidades fazem isso. E a gente não tem mais forças. E os nossos joelhos se dobram automaticamente. Os nossos olhos se enchem de lágrima, um nó vem na garganta, o nosso coração começa a palpitar de uma forma mais forte e a gente se rende ao Senhor e fala, Deus, está aqui a minha vida. Faz o que o Senhor quiser. A nossa necessidade vai determinar a distância que a gente vai andar atrás do milagre. A sua necessidade vai determinar quanto que você vai jejuar, buscar e orar atrás do milagre. Ele chegou-se a Jesus. A primeira coisa que você faz por alguém que ama é chegar até Jesus por aquela pessoa. Você vai aos pés de Jesus por ela. Jairo não foi interceder por ele. Jairo não foi interceder pela vida dele, ele foi interceder pela filha. Ele foi buscar a Jesus por quem ele amava. O primeiro sentimento que motiva o coração do intercessor não é a batalha espiritual, mas é o amor pela vida, o amor pelas pessoas.
Agora, querido, como é difícil a gente chegar a Jesus. A gente não tem tempo. Não temos tempo. Aí quando a coisa fica preta, é Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou aqui. Vem me socorrer. E sabe qual que é a resposta do Senhor? Sou eu. Não temas. Eu estou aqui. Quando nós amamos alguém, nós buscamos a solução onde quer que seja. Nós vamos na mata, nós vamos na igreja, nós vamos na célula, a gente pede oração na célula, a gente pede oração na igreja, a gente faz, a gente pinta e borda, como diz o outro. Por quê? Porque nós estamos buscando. Eu fico aí vendo a luta das mamães, daqueles filhos que não querem saber de Deus. E elas se prostram, elas buscam, porque elas querem que os filhos cheguem ao conhecimento do Senhor. Segunda coisa que Jairo fez, diz a Bíblia, que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Jairo era um dos homens mais importantes daquele povo. Era um dos principais homens da sinagoga, um líder. Imagina hoje, um senador, um homem de liderança, um homem que tem uma posição na sociedade, vem diante de você, servo de Deus, e se ajoelha diante de você e fala assim: olha, põe a mão sobre mim e ora por mim, que eu preciso que você me abençoe. Todo mundo ia ficar assustado. Ou todo mundo ia querer uma oração de você e falar assim: o que esse cara tem? Porque o senador veio e ajoelhou diante dele. Não, tem alguma coisa diferente. Não, eu também quero a oração dele. Quem que é esse homem? Quem que é essa mulher? Jairo vem e faz um gesto de humilhação, ele se prostra. Sabe como o judeu se prostra? Não sei se você já teve a oportunidade de ver isso. Mas quando ele se prostra, a boca dele vai no chão. A boca dele encosta no chão. Ele põe a boca no pó. Você deve ter visto isso já em alguns lugares da palavra do Senhor. Ele põe a boca no pó. Ele deve ter chegado ali e botado a boca no pó. E ele faz isso. Quando você ama alguém, você paga o mico que for para ver aquela pessoa bem. Você já viu aquelas serenatas por aí? Hoje não faz mais, né? Mas eu fiz serenata para minha esposa. Tá certo que foi no acampamento de jovens, né? Tá todo mundo reunido, aí você já adquire um pouquinho mais de força. Mas eu fiz serenata. E tá lá cantando debaixo da janela, falando: não, para, que eu sei que você me ama, não precisa mais cantar. Eu já sei que você me ama. Você paga o mico que for. Por quê? Porque você quer demonstrar o amor por aquela pessoa. E Jairo vem e se prostra aos pés de Jesus, porque a sua filha valia muito mais do que a sua honra. A filha de Jairo, para ele, era muito mais importante do que a honra que ele tinha, do que o nome dele. Está vendo? Como é que a coisa, ela começa a tomar uma outra dimensão? Quando a gente realmente ama, nós abrimos mão do nosso orgulho, nós abrimos mão da nossa fama, nós abrimos mão do nosso nome, nós abrimos mão do nosso dinheiro. Quando a gente realmente ama, a gente abre mão de coisas que aos olhos do mundo seria impossível de você abrir mão. Você está disposto a se prostrar aos pés de Jesus por alguém que você ama? Terceira coisa que Jairo fez, diz o versículo 23, e insistentemente lhe suplicou. Ele suplicou com insistência, ele grudou em Jesus. Jesus viu que se não fosse com ele, não ia ficar em paz. Eu imagino Jairo ali pegando nas mãos de Jesus, dando um abraço em Jesus, assim falando: agora você vai comigo. Vamos lá. Vamos comigo. Sabia que você pode fazer o mesmo hoje? Jesus conta a história de um juiz iníquo, que não queria julgar a causa de uma viúva.
E a viúva foi lá na porta da casa dele, e encheu tanto, e cutucou tanto, que ele pensou o seguinte: se eu não julgar o caso dessa mulher, ela não vai me deixar em paz. E Jesus diz que é para nós aprendermos como essa mulher, para nós aprendermos como que ela fez, é ir suplicar insistentemente. Diz assim Lucas capítulo 18, versículo 6, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Pode até parecer que está demorando, ai, Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não está atentando a minha voz. Querido, Deus sabe o momento certo das coisas acontecerem, não é o seu momento, não é o meu momento, é o momento dele, é o momento específico dele. E depois, quando você recebe a bênção, você fala assim: puxa, veio no momento certinho. Nós somos muito impacientes, então aprenda a ter paciência. Mas isso não é para você folgar, isso é para você suplicar. No momento da paciência, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40. Clame, 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 até obter resposta. E aí Deus mostra que valoriza o nosso amor. Jesus, ele tem algumas ações aqui que são muito interessantes nesse processo aqui. Por quê? Porque Deus não suporta um pedido feito com sinceridade, com humildade, com insistência, com amor. E aquela ação de Jairo desencadeou em Jesus uma explosão de reações em favor dele. Ele está sempre pronto para atender os nossos pedidos, e quando o nosso pedido é feito dessa forma, como Jairo fez. Então nós vamos aprender com Jairo. E aí o que Jesus fez? Olha lá, primeira coisa, versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele. Coisa interessante, né? Algumas palavrinhas que fazem tanta diferença. Ah, meu irmão, quando você chega a Ele, Ele vai com você. Ele não te abandona. Ele não te deixa no meio do caminho. Ele vai com você. Ele foi com Jairo. E Jairo deve ter pensado assim: Jesus está comigo, agora as coisas vão dar certo, porque Ele vai comigo, e a minha filha vai viver. Eu não sei que mal que ela tem, mas eu sei que a partir de agora ela vai viver, as coisas vão ser diferentes. Mas acontece um negócio no meio do caminho. Imagina você está indo lá pegar a bênção, e acontece um negócio no meio do caminho. Alguém aparece para atrapalhar. Uma mulher que não tinha nada a ver com a história, apareceu do nada, e tocou em Jesus. Todo mundo estava espremendo Jesus, mas essa mulher chega e ela vai por entre a multidão e toca nas vestes de Jesus. Jesus para o cortejo e fala assim: opa, peraí, vamos parar. Para, todo mundo para. E aí ele fala assim: alguém me tocou. Aí os discípulos: sem mestre, tem um monte de gente te espremendo, te apertando, arrancando teus cabelos, né? Querendo sentir o teu cheiro, precisando de uma bênção. O Senhor fala assim: quem me tocou? Não, peraí, não é possível. E Jesus fica procurando. Eu imagino Jairo ali do lado dele: Senhor, vamos logo, Senhor, minha filha está lá morrendo, vamos logo. E Jesus está ali procurando quem que tocou, quem que me tocou. E todo mundo: eu toquei, eu também toquei. Não, eu toquei também. Não foi você, não é você. Não é você também, não é você. Aí chega a mulher. Ela viu, foi um período de tempo ali, ela viu que ela tinha sido curada. E ela volta, diz a Bíblia que ela voltou. E ela se prostra aos pés de Jesus, e ela começa a contar a história. Você já viu mulher contando história? Ela gastou alguns versículos contando a história, e ela conta a história dela. Senhor, em
22 e bolinha, mais ou menos, eu comecei a perceber, o ano era 22, né? 18 por aí, eu comecei a perceber que eu estava com um problema de fluxo de sangue. Uma menstruação contínua, não parava de sair sangue. E eu fui no médico fulano de tal, e eu fui no médico fulano de tal, e na outra vez que eu fui no médico fulano de tal, e Jesus escutando a história dela. E Jairo ali do lado, Senhor, vamos embora, Senhor. Essa mulher está atrapalhando. Senhor, vamos embora. Senhor, vamos embora. E ela contando a história, né? Como diz o ditado, desfiando o terço. E conta a história, e conta nos mínimos detalhes. E Jairo ali impaciente. E aí quando ela termina de contar a história, Jesus vira para ela, filha, vai em paz, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. E aí, o que acontece? Quando ele falava com ela ainda, chegou quem? Alguns servos dele, que ele tinha lá, alguns empregados que ele tinha na casa dele. Talvez 2, 3 chegaram lá para dar notícia para ele. Olha, Jairo, o negócio é o seguinte, não adianta mais incomodar o mestre, porque a tua filha morreu. Você imagina o que sobe no coração de Jairo numa hora dessa? Ele deve ter pensado assim, se o fluxo não matou a mulher, agora eu vou matar ela. Porque é ela que me atrasou o passo. Olha só a explosão de emoções que vem no coração de Jairo. E agora? É como se um filme passa na cabeça em questões de segundos. Ele imagina a filha nascendo, ele pegando ela nos braços, a alegria que foi, quando ele toma aquela menina nos braços, aquela menina crescendo, aquela menina se desenvolvendo, aquela menina caindo doente. Ele imagina o que ele vai fazer com a mãe agora. O que eu vou dizer para a mãe? Não deu tempo de levar Jesus. Se eu tivesse vindo antes, a primeira vez que ela me disse. E aí, mesmo que a gente não tenha culpa da situação, a gente começa a achar que nós somos culpados. Quem tem culpa numa situação dessa? E a gente começa a achar culpados. E o mais incrível, a gente começa a achar que os primeiros culpados somos nós. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo outro, se eu tivesse vindo antes, se eu tivesse vindo ontem, se eu não tivesse dormido nessa noite, mas eu tivesse saído de madrugada, se eu. Como é terrível quando a gente começa a se culpar. E então acontece algo interessante. Jesus vira para aquele homem e lhe dá uma palavra. Jesus vira para Jairo e diz para Jairo, Jairo. Ele já devia estar com a cabeça lá na nuvem. Jairo, volta. Opa, Jairo, presta atenção. Jairo, presta atenção no que eu vou dizer. Jairo, enxuga as lágrimas dos teus olhos. Jairo, não temas, crê somente. Jairo, você não está com qualquer um não, Jairo. Jairo, você está com alguém que abre os olhos aos cegos. Jairo, você está com alguém que levanta um aleijado. Jairo, você está com alguém que é capaz de ressuscitar mortos, Jairo. Jairo, não temas, crê somente. Eu não sei que sentimentos que passou no coração de Jairo, mas eu posso imaginar. Um misto de alegria e frustração ao mesmo tempo. Porque ele estava com Jesus e ele sabia que Jesus era capaz de fazer um milagre, mas o milagre ainda não tinha sido concretizado. O milagre ainda não tinha chegado. Crer diante da morte, crer diante das coisas que a gente enfrenta no dia a dia, não parece tão difícil quando a gente se depara com a morte. A morte faz com que todas as nossas esperanças caiam por terra.
E se a gente não tiver uma firmeza em Deus, a dor da morte, do luto nos consome. Nós entregamos mais flores quando uma pessoa morre do que em vida, porque o arrependimento é maior do que a gratidão. Por isso que nós entregamos mais flores na hora da morte do que quando a pessoa está em vida. Não espere a pessoa que você ama morrer para você honrá-la, para você agradecer porque ela está com você, para você ter um gesto de amor e carinho com essa pessoa. Não espere que isso aconteça. Não espere. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Quando estamos diante da morte, o que precisamos fazer é crer diante daquilo que o Senhor nos falou. E a palavra que Ele deu para Jairo foi: não temas, crê somente. Deus sempre tem uma palavra de ânimo para você. Esse sermão aqui é uma palavra de ânimo para você. Em nome de Jesus, não tema. Crê somente. O Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Terceira coisa que Jesus fez. Versículo 41 diz assim, que Ele tomou a menina pela mão. Só que deixa eu explicar algo para você aqui nesse inteirinho. A Bíblia diz que Jesus não veio para revogar a lei, mas sim cumprir a lei. E Ele cumpriu cada uma das leis. E os fariseus, eles eram mestres da lei, e então eles haviam ampliado algumas leis. Por quê? Porque essas leis tinham que fazer parte do cotidiano das pessoas. Para você orar no templo, para você estar diante de Deus, você não podia quebrar nenhuma dessas leis. E uma das leis era que um judeu não podia tocar em um morto, porque então ele quebrava a comunhão dele com Deus, ele tinha que ficar em purificação durante 7 dias, e então depois ele podia voltar à presença do Senhor. Essa era a lei que estava na Torá, que está aqui no Antigo Testamento. Os fariseus ampliaram isso. Eles disseram o seguinte: você não pode entrar na casa de alguém que está morto, porque você se torna impuro. Quer dizer, olha a diferença entre tocar em alguém que está morto e você entrar na casa de alguém que morreu. Bom, a Bíblia diz que Jesus não quebrou nenhuma das leis. Você sabe o que essa mulher fez? Ela chega e toca em Jesus. Ela era impura, não era? Não tinha o fluxo de sangue? Ela era uma mulher impura. E Jesus para e pergunta para todo mundo: quem me tocou? Agora vem cá, Jesus não sabia quem tinha tocado nele? Sabia ou não sabia? Lógico que sabia. Ele sabia que dele tinha saído por dele, ele sabia quem tinha tocado nele, ele sabia que a mulher já estava curada. E aí ele vira para a multidão e diz assim: alguém me tocou. E a mulher diz, cônscia do que nela havia se operado, ela chega diante dele e fala o quê? Faz 12 anos que eu estou assim, 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 assim. E ele fala para a multidão: vocês estão vendo? A lei foi quebrada, mas não foi por minha causa. Agora eu posso entrar na casa de alguém que morreu, sem quebrar a lei. Essa mulher, ao invés de atrapalhar Jairo, ela preparou o milagre para o Senhor fazer. Aí você começa a entender os propósitos de Deus. Aí você fala assim: mas espera aí, o Senhor é tão maravilhoso que Ele já sabia que a menina tinha morrido. Porque não tinha celular naquela época, não tinha zap, não tinha essas coisas tecnológicas que nós temos hoje. Quando a menina morreu, os servos saíram de lá para avisar Jairo. Nesse meio tempo, o Senhor precisou arrumar um milagre para, entre aspas, quebrar uma lei, para poder entrar na casa e para poder ressuscitar aquela menina. Olha que coisa incrível. E o milagre foi providenciado. E ela prepara então Jesus para aquele milagre.
E Jesus realiza o milagre. E ele toca na mão daquela menina. Quando Jesus vai realizar o milagre, diz a Bíblia que ele pega a menina pela mão. Quando ele entra na casa, as pessoas estavam chorando, se descabelando. Quando ele diz assim, a criança não está morta, mas dorme. O que as pessoas fizeram? Começaram a rir dele. Você vê como a gente vai do pranto para o riso rapidinho? É louco, para. Onde já se viu um negócio desse? A gente sabe que alguém morre. A gente entende de morte. A gente entende dessas coisas. A pessoa não tem mais pulso, ela parou de respirar, ela morreu. A gente sabe como é que funciona. Agora vem o Senhor dizendo aqui que ela não morreu, que ela está dormindo? Espera aí. Não é bem assim que a coisa funciona. E Jesus manda todo mundo sair. Vamos? Você pode sair? Pode sair. E ele deixa só 5 pessoas. Ele deixa Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Sabe por quê? Porque era quem acreditava na coisa. É duro o que eu vou te dizer. Mas às vezes é preferível você pedir para a pessoa sair fora e você buscar o Senhor sozinho, porque ela não crê. E quando não crê, a coisa não acontece. Por que Deus opera quando a gente vai numa vigília, por exemplo, e há a manifestação do poder de Deus, e a gente vê milagres acontecendo quando a gente vai na mata? Porque a gente está indo para lá com um propósito. E a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus, mas é no nome dele. Mas não é só simplesmente estar reunido no nome dele, porque nós estamos todos aqui reunidos no nome dele. Mas tem muita gente que não crê. Eu gosto desse evangelho aí, eu acho legal, eu acho bacana. É muito bom. Realmente dá direção para a nossa vida. É gostoso quando o pastor vem, quando a pastora vem, prega, isso anima a nossa alma, isso eleva o nosso espírito. Mas querido, isso não vai fazer de você salvo. Se você não entregar o seu coração e não confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você não vai ser salvo. Você precisa entregar-se ao Senhor. Precisa realmente se converter. E então, aquele homem vem e Jesus vai com ele, e o Senhor fala para ele o seguinte: não temas, crê somente. Quando Jesus vai levantar você, a palavra diz que ele nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, que eu te ajudo. Isaías capítulo 41, versículo 13: porque eu, Senhor, te ajudo. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Você precisa ser dele, para que ele te tome pela mão direita. E quarto e último lugar, a Bíblia diz que ele restaurou a vida daquela menina. Ele restaurou a alegria daquela família. O versículo 42 diz assim: imediatamente a menina se levantou e pôs-se em pé a andar, porque tinha 12 anos. Talvez o que você precise hoje é que Jesus restaure a sua família. Talvez você precise que Jesus restaure o seu casamento. Talvez você precise que Jesus ressuscite um relacionamento que morreu. Talvez você precise que Jesus restaure seus filhos. Talvez você precise que Jesus restaure a sua saúde. Eu não sei o que você precisa que o Senhor faça, mas eu quero te dizer nessa noite que hoje você tem a oportunidade de suplicar a Jesus o que você precisa. Você tem a oportunidade de abrir o seu coração. Quando Jairo recebeu a notícia que sua filha havia morrido, o seu coração tremeu. Com certeza as lágrimas subiram aos seus olhos, um nó se formou na garganta, o estômago virou. Todos os pensamentos de angústia e desespero subiram no seu coração. E eu tenho certeza que ele queria sair correndo naquele momento para ver se tinha alguma coisa que ele podia fazer. Mas Jesus vira para ele e fala assim: não temas, creia, creia, mas crê, Senhor,
Como é que eu vou crer agora? Senhor, não tem mais jeito. Senhor, esse meu filho não tem mais jeito, Senhor. Esse casamento não tem mais jeito. Senhor, a minha vida não tem mais jeito. Jesus quer olhar nos seus olhos hoje e dizer para você: não temas, crê somente, creia. Se você crê, o milagre pode acontecer. Não depende do Senhor, depende de você. Não depende de Deus. Sabe por que não depende dele? Porque ele já fez o que ele tinha que fazer. Todas as bênçãos de Deus para nós estão lá na cruz do Calvário. Ele já forneceu isso para a gente. E como diz o cântico que nós acabamos de cantar: Senhor, a minha bênção, eu tomo posse. Eu abro a minha mão para receber, Senhor. O milagre, Senhor, que Tu podes fazer. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Amém?